Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A aula de hoje, os ídolos na família. Vamos orar então. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor. Por quê, papai? Porque temos aprendido aquilo de melhor que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, pela simplicidade da Tua palavra. Obrigado, Deus, pela eficácia da Tua palavra em nossos corações. E eu te peço, abre o nosso entendimento, Senhor. Fala conosco nesse dia, em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos fazer um resumo rápido a partir de Gênesis capítulo 29 e capítulo 30, para que a gente possa entrar no capítulo da aula, o capítulo 31. Jacó, então, vai para o Oriente. Jacó procura por Labão, irmão de Rebeca, ou seja, seu tio. Depois Jacó conhece Raquel, que era pastora de ovelhas. Agora surgem na história então Lia e Raquel. Jacó amava Raquel e por causa dela ele se propôs a trabalhar 7 anos para Labão para poder realmente ganhar Raquel como prêmio. Labão faz um banquete e o que Labão faz? Labão engana e dá Lia ao invés de Raquel para ele, por Lia ser mais velha. E aí o que acontece? Com o tempo, Lia agora era desprezada e Raquel não podia ter filhos. O mover de Deus foi sobrenatural e Lia agora pôde dar filhos então a Jacó. Primeiro Rúben, depois Simeão, Levi e Judá. Capítulo 30. O desespero de Raquel. Ela diz para Jacó assim: dá-me filhos, senão morrerei. E Jacó chega a perguntar para ela: eu estou no lugar de Deus por acaso que fechou o teu ventre? Aí Raquel dá Bila para Jacó e ela tem 2 filhos. Bila era serva de Raquel, Dan e Naftali. Lia também dá Zilpa, que era sua serva. E aí Zilpa tem Gade e Asser. Rúben vai buscar então, tem a história das mandrágoras, que havia uma história toda por trás disso. E agora Lia vai se deitar de novo com Jacó e ela agora dá a ele o Issacar, o Zebulon e depois a Diná. Quer dizer, Lia deu 7 filhos para Jacó, inclusive uma menina. Deus se lembra então de Raquel e ela dá à luz a quem? A José. Jacó quer voltar para a sua terra, para os seus pais. Labão não permite isso. E nós vemos nesse tempo todo que Jacó se enriquece muito em tudo aquilo. Então nós vimos bem rapidamente capítulo 29, capítulo 30, a trajetória ali de Jacó, os filhos que ele foi tendo. E vamos ver o que a palavra fala. Então ouvia Jacó, já no capítulo 31, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Isso é o que eles falavam. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Quer dizer, Jacó já queria voltar, agora Deus fala com ele para ele realmente ir em frente. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E nós vamos ver então, nessa história, tudo que foi acontecendo, a vida de Lia, a princípio desprezada, porque Jacó amava Raquel. A disputa entre as duas por um homem que realmente foi usado por Deus para dar origem às tribos de Israel. Nós vimos na aula passada a história de José. Agora nós voltamos um pouco no tempo, só para a gente entender o que foi que Raquel fez com aquilo que ela realmente, a lição vai tratar hoje, a idolatria na família. A verdade prática. Vamos ver o que a lição tem para nós. A adoração a ídolos é representada por tudo aquilo que não prioriza a Deus e ofende o quê? A sua santidade. O que eram os ídolos do lar, chamados também de terafins? Eram ídolos familiares que possuíam um propósito religioso, além de aplicação legal em algumas culturas, no caso dos povos da Mesopotâmia, por exemplo. O que mais?
A posse dos mesmos relacionava-se com liderança e até mesmo direitos na herança, além de proteção, prosperidade e fertilidade. Eram usados muitas vezes em adivinhações. Quero explicar para você com mais simplicidade isso. Quem tinha a posse daquele ídolo era o dono daquelas terras. Isso significava muito para eles. Era como se fosse uma escritura. Então, nós vamos ver que Raquel, ao tentar roubar aquilo, ela estava preocupada com o quê? Com uma herança. Ela estava adiantando. E esses ídolos, podiam ser pequenos e até mesmo grandes. Nós vamos ver aqui exemplos. Eu trouxe 3 exemplos da palavra de Deus para você poder assimilar isso direitinho e entender o que eram os terafins naquela época, a importância. Não era simplesmente uma estátua que eles eram guardados, às vezes eles ficavam expostos na casa, dizendo: essa casa é do dono desses terafins, dessas estátuas. Então, o que Raquel queria mesmo, preocupada mesmo, era com uma herança, era com o futuro dela, sendo que, se ela pensasse bem, tudo que ela tinha, que o pai dela poderia ter, já era de Jacó. Quando eles saíram, Jacó já estava muito rico. E olha o que a palavra fala. Porque o rei da Babilônia, na época Nabucodonosor, para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos, para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar e examina o fígado. Ou seja, era usado também para adivinhação. Que mais? Olha outra passagem. Essa foi de Ezequiel. Agora em Zacarias. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras. Contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas aflito, porque não há pastor. Ou seja, usados também agora para adivinhações. Vamos ver mais um exemplo. Está lá em 1 Samuel. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi. Fugiu e escapou. Como é que Mical conseguiu isso? Mical tomou um ídolo do lar, que já era de tamanho grande, e o deitou na cama, e pôs-lhe a cabeça um tecido de pelo de cabra, e o cobriu com um manto. Então é interessante nós observarmos os vários tamanhos que esses ídolos do lar podiam ter. Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram, já está lá no versículo 14 de Gênesis 31, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Está falando da situação delas com Jacó, está falando da situação delas, do pai delas está perdendo todas as coisas. Pois toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Elas estão dizendo com relação a Jacó querer ir embora dali. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulou em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E aí nós vamos ver o seguinte: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai, provavelmente com esse objetivo. Mas nós não sabemos, não temos como garantir isso. Pode ser que ela realmente estava preocupada com outras coisas, mas para mim fica muito claro, ela estava preocupada realmente com a possessão das terras da herança do pai delas. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. E aí o que aconteceu? Labão descobre isso e vai atrás de Jacó. E nós sabemos que Deus não permite que o mal possa nos tocar. É tudo permissão de Deus. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Deus já falou com você em sonho? Se Deus já falou com você em sonho, você sabe. Nós temos uma convicção de que aquela voz vem de Deus. Labão, misturado à idolatria do povo, misturado a todas as coisas que ele cria e não, ele está ali agora, Deus falando com ele, para não dizer nada a Jacó. Ora,
Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Labão foi lá procurar, apalpou toda a tenda e não os achou. E o que ela falou para ele? Então disse ela a seu pai: não te agastes, ou seja, não se irrite, não se aborreça, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. E aí nós vemos que Jacó agora fica bravo com Labão. Porque Labão primeiro chegou falando que já não bastasse ele não ter despedido das filhas, dos netos, agora Jacó tinha roubado também os ídolos dele. Jacó falou: olha, o que tiver seu aqui você pode pegar, tanto que ele foi procurar e ele não achou. E aí agora há um confronto entre os dois, porque Jacó fica realmente bravo e ele vem realmente mostrar para o sogro dele o que estava acontecendo, qual era a realidade, e dizer algumas verdades para ele. Olha o que Jacó disse: 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Está falando do sonho. Então nós vamos entender que Raquel tentou, realmente, ela passou o carro na frente dos bois. Ela estava preocupada com uma coisa, ela não percebeu que já era tudo dela, tudo de Lia, tudo dos meninos. Jacó já estava muito rico e ela continuou ainda querendo fazer alguma coisa. Diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para cobertar sua tentativa de fazer o quê? Justiça com as próprias mãos. Esperto, hein? Dando uma ajudinha para Deus, né? Será que você está fazendo isso? Muitas vezes na sua vida você tenta ajudar Deus. Você tem as soluções, você só quer que Deus abone as suas soluções. Não, busque a solução de Deus. Vamos lá então, fizemos um resumo, entramos no capítulo 31 e vamos agora para a introdução da lição. Vamos ver o que a lição traz para nós sobre os ídolos no lar. O que nós aprendemos com isso? Ainda somos humanos, os tempos mudam, mas o coração do homem continua como? Enganoso. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, diz Jeremias. Vamos resistir firmes às ciladas e disfarces do inimigo para nos levar à idolatria dentro, principalmente dos nossos lares. A idolatria moderna. O que será que nós temos para aprender com isso que Raquel fez dentro da nossa casa, nos dias de hoje? O que será que representa para nós isso? Ferro, barro, bronze, prata, plástico, não importa. O que precisamos observar é o lugar que essas coisas ocupam em nosso coração. O materialismo e a busca pelo poder continuam vivos em nossos dias. Os ídolos são temporários, que mais representam aquilo que é falso e vazio. Por quê? Porque são enganosos. Não a nós, Senhor, Salmo 115 diz, mas ao teu reino da glória. Tem mãos e não podem pegar, tem pés e não andam, tem boca e não falam. Tornem-se iguais a eles todos quantos fazem e neles acreditam. O Salmo 115, ele traz para nós isso muito bem explicado. Você se torna como aquilo que você crê. Por isso, crê em Deus. Deixa a idolatria pelas coisas, pelas pessoas, pelo poder, pelos cargos. Nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada. Nada disso vai te levar a lugar nenhum. O nosso padrão de moral e conduta, você já sabe qual é. E diferentemente do mundo, somos submissos. A quem? A Deus. Seja submisso, esteja debaixo da mesma missão que o Senhor Jesus Cristo. Esse tem que ser o seu padrão ético, moral, para você se comportar, para você seguir, para você realmente caminhar no dia a dia. A mídia em si, ela é neutra.
Por quê? Porque ela serve à sociedade como canal de comunicação. Nós sabemos que o rádio, a TV, a internet, o celular, e quantos aparelhos você quiser colocar, quantas ferramentas de mídia você quiser usar, devem ser usados com sabedoria e que mais? Discernimento. Principalmente discernimento. Essa história de dizer, não faz mal, não tem problema, não está tudo bem, não está tudo certo, ela é realmente muito perigosa, porque você precisa colocar os seus valores cristãos acima de tudo que você faz. Não sejamos manipulados pelo quê? Pela idolatria sorrateira. Ela vai entrando devagarzinho, que entra em nossos lares e corações. Haja ver a televisão com os seus ensinamentos errôneos que dia a dia vão entrando dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, na nossa mente, e vai parecendo que aquilo tudo é o quê? Normal. Vamos lá para a conclusão então. Precisamos investir tempo na família, criando o quê? Barreiras espirituais e morais para salvar nossos filhos, nossas esposas, os maridos e prepará-los para uma vida cristã que sadia, não uma vida doente, uma vida medíocre. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. Eu fico imaginando Jacó e Labão discutindo ali por causa de propriedade, por causa das coisas, e Jacó, se conhecesse os escritos paulinos, Jacó talvez dissesse para ele assim: olha, Labão, que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tanto que eles fazem um acordo depois de paz, a partir daquele momento, de que um não ia entrar mais na vida do outro. Mas Labão deixa claro: se você tomar outras esposas, a não ser minhas filhas, para maltratá-las, então nós vamos ter um acordo de paz. Esse precisa ser o nosso objetivo maior em todas as coisas: andar em paz. Seja a paz o hábito do vosso coração. Tudo que rouba de Deus a primazia, ou seja, a prioridade, tem a capacidade de se tornar um ídolo em nossa vida. O marido, a esposa, os filhos, um animal, um celular, um emprego, uma posição na igreja, uma pessoa, uma liderança, um trabalho, um ministério, tudo isso no mundo todo pode roubar a primazia de Deus. Então, cuidado, para que a sua lealdade a Deus não seja o quê? Comprometida. Então, o que nós fizemos? Estudamos sobre homens de Deus que estão vivendo, mulheres usadas por Deus que estão vivendo. Voltamos hoje um pouquinho no tempo, falando sobre os filhos de Jacó, para que a gente pudesse entender que Deus nos usa no tempo de acordo com a vontade dele. Então, fique fora da idolatria, tire a idolatria do seu coração, ore a Deus e peça que ele possa realmente te revestir de capacidade para não ceder àquilo que o mundo quer te oferecer. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.